Boa tarde, pessoal. Vamos retomar a aula que nós tínhamos parado da última quinta-feira, na qual nós estávamos vendo essa apostila aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós estávamos vendo esta apostila aqui. Estávamos vendo essa apostila. E essa aula, notas de aula 3, e aí nós estávamos vendo alguns detalhes sobre a água, de um modo geral. Como essa parte do capítulo 1 é mais sobre saúde, saneamento, fica a aula para vocês, caso vocês queiram, no futuro, se inteirar de problemas de água, relativos à saúde, à água pública, de fornecimento público, vocês poderão ler. Tá? Aqui tem a importância de um sistema de abastecimento de água, depois a importância do aspecto econômico, depois a água na transmissão de doenças. Isso tudo nós vimos brevemente na aula passada. A relação das águas e as doenças, os vários tipos de doenças adquiridas por via oral através da água, e assim sucessivamente. Nós paramos na página 18, que trata sobre o consumo de água. Essa realmente é mais interessante para nós, porque ela permite com que a gente dimensione esse consumo para dimensionar o nosso serviço de abastecimento de água. Então, a partir da página 18, eu acredito que seria interessante vocês darem uma lida. Essa apostila eu já postei no Google Class e postei também no WhatsApp para vocês, certo? E aí nós temos os usos de água, os vários tipos de uso de água, e nós paramos numa dimensão da quantidade de água que a gente consome para produzir elementos básicos. Esse é um consumo virtual que eu vou voltar a dar para vocês aqui, para que a gente se situe aonde nós paramos. Foi a última coisa que eu dei. Daqui, o consumo per capita de água em São Paulo e o consumo de água para produzir, um consumo virtual, certo? A fonte é a ONU. 1 quilo de carne bovina, 16 mil litros, um hambúrguer, 2.400 litros. Então, vocês veem que nós consumimos em torno de 3.400 litros de água por dia. Não é só para tomar banho, e limpar e fazer a comida. Se nós levarmos em conta todos os nossos utensílios e alimentos que nós consumimos durante o dia, vai muito mais do que aqueles 100 a 300 litros de água normal. Isso aqui mostra a necessidade de nós conservarmos a água, coisa que muitas pessoas não levam em conta. Bem, o consumo médio diário a gente calcula dessa maneira. Numa cidade com sistemas de abastecimento de água em funcionamento regular, o valor do consumo médio mensal é obtido dividindo-se o volume de água distribuída durante um ano por 365 dias, e expresso geralmente em litros por habitante dia. Então, você tem uma quantidade de água distribuída anualmente e você divide por 365, você tem o consumo diário de uma população por dia. O consumo médio per capita é você pegar o volume distribuído anualmente de água, sei lá, quantos milhões de metros cúbicos, dividir por 365 vezes a população beneficiada. População como o Amazonas, por exemplo. Né? Se eu te dou
o volume distribuído de água anualmente e te dou a população, você pode calcular o consumo médio per capita por ano. Então, essa variação do consumo, ela não é constante. Olha, a água distribuída para uma cidade não tem um consumo constante, mesmo considerado a população consumidora sem se alterar. As condições climáticas e os hábitos das populações, como nós já vimos, exercem significativa influência. Durante o dia, a vazão por uma rede pública ela varia continuamente, né? A vazão supera o valor médio, atingindo valores máximos em torno do meio-dia. No período noturno, o consumo cai, e apresentando valores mínimos nas primeiras horas da madrugada, que é quando o pessoal começa a se movimentar. Por isso que a água, em algumas partes da cidade, o pessoal que fala que fica mais forte, aí é quando abastece um pouquinho de água, dá água em algumas torneiras. Nós já vimos que um dos problemas da falta de água em algumas partes de Manaus é porque as pessoas se abastecem de água diretamente da rua. Então, na tubulação, fica faltando água para o vizinho. O sistema de água de Manaus ela foi projetada para ter um abastecimento indireto, ou seja, os consumidores teriam um depósito de água, que seria uma caixa d'água, normalmente colocada em cima da casa, e que pudesse, por gravidade, fornecer água nas torneiras e nos chuveiros. Durante a noite, que é quando o consumo diminuiria, ou mesmo durante o dia, a água subiria para a caixa, encheria a caixa ou reservatório de água, e ao longo do dia a pessoa ficar consumindo esse tipo de água. Esse tipo de consumo chama-se consumo indireto. E o sistema de água de Manaus foi projetado para ser um consumo indireto, não um consumo direto. O consumo direto é muito caro, porque exigem tubulações mais robustas, o fornecimento de água ele tem que ser com uma vazão maior, consequentemente, o custo de água se elevaria consideravelmente. Por exemplo, a cidade de Campinas, durante o ano de 55, foram consumidos 12.011.800 metros cúbicos, que corresponde a um consumo diário, ou seja, a esse valor, 12 milhões, dividido por 365, dá 32.909 metros cúbicos por dia. Em outubro, apresentou a média mensal mais elevada, 35 mil. Isto é, o consumo anual. O maior consumo verificado em 24 horas, isso as pessoas, 39.540, ou seja, 20% além do consumo anual. Tem-se, então, para aquela cidade, mês de maior consumo e o dia de maior consumo. Então, é possível se calcular esses consumos diários, médios e mesmo anual. Aqui nós temos uma curva em que mostra isso. As variações até por hora, vocês observam que aqui nós temos a vazão média de água e aqui embaixo nós temos as horas. Então você tem nas primeiras horas, meia-noite, consumo, a vazão mínima, ela cai até as 3 horas da manhã, às 2 horas da manhã, aí ela começa a subir a vazão. Normalmente, por que isso? Porque essa é uma hora que praticamente não há muito consumo. A partir das 2 horas da manhã até as 6 horas, esse consumo aumenta progressivamente. Consequentemente, a vazão tem que aumentar, o fornecimento de água tem que aumentar. E vai mais ou menos até as 8 horas, que é quando está se preparando café, se tomando banho, escovando os dentes,
preparando a comida, e aí ele cai um pouquinho, e até às 18 horas, quando o pessoal chega do trabalho, normalmente, ela volta a subir. E aí, progressivamente, cai até meia-noite. Esse é mais ou menos o perfil ou a curva das vazões por hora. Isso é possível de ser feito até para Manaus, porque eles têm esses dados todos lá. Bem, a variação do consumo, né, é dado por aquela figura lá. E aqui tem o consumo de um dia médio, sexta-feira, por exemplo. Eles têm esses relógios que marcam, né, a vazão e em relação aos horários. E você tem mais ou menos o perfil da distribuição da água durante um dia. Bem, as variações diárias. Esse consumo de água, ele não é uniforme em todos os dias do ano. Ocorre sempre um dia de maior consumo. Ou seja, tem um dia no ano, em determinadas cidades, que o consumo é maior, né? Assim, se verifica a necessidade de estabelecer coeficientes que traduzam essas variações de consumo para o dimensionamento das diversas unidades de um sistema público de abastecimento de água. Então, é importante que quem esteja trabalhando com fornecimento de água pública para a cidade saiba isso. Então, ele tem que determinar o dia em que há um maior consumo. Isso como é que ele faz? Acompanhando durante todos os dias esse volume de água consumido. E aí ele determina um coeficiente K1, que é o dia de maior consumo. Tá? Então ele pega, esse K1 é dividido como? Ele é a relação entre o maior consumo diário no ano e o consumo médio diário. Então, ele estabelece um consumo médio, que é a produção de água, que é o consumo de água, durante um ano, dividido por 365 dias, ele tem um consumo médio. E ele sabe de antemão, que ele estabelece lá pela relação dele, que existe um determinado dia em que houve um maior consumo, ou porque foi mais quente, ou porque as pessoas estavam todas, a maioria estava de férias. Ou seja, tem um dia em que a água foi mais consumida. E aí ele pega esse consumo diário no ano, de maior consumo diário, e divide pelo consumo médio diário. E ele vai encontrar, então, esse valor K1. Tá? Normalmente, esse valor K1 ele está entre 1,2 a 2. Bem, para que isso serve? Serve para dimensionar a rede. Esse coeficiente K1 ele é utilizado na composição da vazão de dimensionamento das unidades do sistema, que antecedem o reservatório de distribuição. Ou seja, ele vai projetar o reservatório de distribuição a partir desses coeficientes. Ou seja, as unidades de produção, tais como obras de captação, adutoras, elevatórias de água bruta, estação de tratamentos e elevatórias de água tratada, dependem desse K1. Bem, o coeficiente K1 ele é utilizado na determinação da vazão de dimensionamento de diversas partes construtivas de um sistema de abastecimento de água. Normalmente, se o valor considerado deverá ser igual a 1,2. Normalmente, isso é de 1,2. Observações estatísticas elevadas e feitas em várias regiões indicaram resultados a seguir, onde se fornece os valores de K1. Na Alemanha, é entre 1,6 a 1,20. Na Espanha, 1,6. Na França, 1,5. Nos Estados Unidos, de 2 a 3. São mais ricas. Na Inglaterra, de 1,5 a 2. Em São Paulo, está entre 1 a 1,25. Valinhos
de 1,25 a 1,42. Eu pergunto para vocês, qual seria o valor de K1 de Manaus? Ninguém sabe. Isso é básico, isso é um valor que teria que ser determinado até através de um estudo, de um trabalho de conclusão de curso. Eu não conheço que Manaus tenha determinado esse valor. As coisas foram dimensionadas meia sem esse valor. Então, a gente observa que em país de clima frio é muito mais variável os valores de K1. E eles são, portanto, mais elevados. Os menores valores de K1 são encontrados em cidades com pequenas variações climáticas. Manaus, por exemplo, deve apresentar um valor entre 1,2 a 1,25, mais ou menos. Tá? Por quê? Porque aqui é muito quente e é quente praticamente, a nossa temperatura varia muito pouco ao longo do ano. Então, esse valor de K1 ele é pequeno. Bem, em relação às horas, também é necessário se saber quais as horas de maior consumo. Aquilo foi mostrado nessas figuras 1 e 2, e vocês viram que ocorrem sensíveis variações. Normalmente, essas variações elas são função do consumo de água. À noite, como tem menos gente, a gente não está preparando comida, as pessoas já tomaram seu banho, então elas diminuem a partir das 20 horas da noite até mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, onde começa de novo a crescer o consumo das pessoas, porque as pessoas começam a se levantar para ir para o trabalho, a preparar comida, tomar banho e tudo. Vamos ver, então, o coeficiente da hora de maior consumo, que é o K2. É o coeficiente da hora de maior consumo. Ele é calculado pela relação entre a maior vazão da horária do dia e a vazão média horária do dia de maior consumo. Então, você pega o dia de maior consumo, divide por 24, você vai ter a variação média do dia de maior consumo. E aí, como é que você determina o K2? A maior vazão horária no dia de maior consumo e a vazão média horária do dia de maior consumo. E você determina o K2. O coeficiente K2 é utilizado no dimensionamento dos condutos de distribuição que partem dos reservatórios. Então, as suas bombas, os seus reservatórios, eles são determinados através do K1. Já o K2, ele serve para determinar os condutos, os tubos em que vai ser distribuído essa água. Então, normalmente, o seu valor deverá ser igual a 1,5. Se é um valor de 3, algo está errado. Então, é um valor de 1,5, mais ou menos. Isso tem que ser dimensionado, tá? Você tem que ter esses dados a partir do acompanhamento da sua distribuição de água e você determina. É a partir dessas, do K1 e do K2, que você determina os seus equipamentos de distribuição de água pública. Bem, normalmente, os valores de K2 são obtidos através de observações sistemáticas dos medidores instalados a jusante dos reservatórios de distribuição. Nós já vimos que jusante e montante são conceitos de hidráulica e hidrologia que querem dizer que a montante é que está acima, ou seja, o abastecimento de água. E a jusante está abaixo, ou seja, o fornecimento ou o consumo de água. Então, você pega normalmente a água que entra pelos medidores é a jusante. Tá? Então, você calcula esses K2 dessa maneira. E aqui estão alguns valores de K2. Alemanha, Espanha, e aí tem Valinhos, Iracemópolis, olha aí, 2 a 2,35. Bem maior do que o da Alemanha.
bem maior do que aquele 1,5 que a gente falou. Atualmente, os valores recomendados para K2 são de 1,5 a 2,3. Os maiores valores de K2 decorrem de pequeno número ou inexistência de reservatórios domiciliares. E aqui nós estamos no nosso caso de Manaus. O valor de K2 de Manaus deverá ser altíssimo. Por quê? Porque nós temos muito pouco reservatórios em relação à nossa população. Você pegar bairros como a Zona Leste, Zona Oeste, a Zona Norte, o número de reservatórios distribuídos ao longo da cidade, e isso eu estou falando de caixa d'água domiciliares, é muito pouco. Tá? Então, esses reservatórios domiciliares, que a gente chama de caixa d'água, eles repercutem diretamente no valor de K2. Quanto maior o K2, quer dizer, o fornecimento de água tem que ser alto. Bem, e o coeficiente de reforço, chamado de K? O coeficiente de reforço, ele é a multiplicação de K1 vezes K2. Se forem levadas as contas de variações instantâneas de vazão, deverão ser introduzidos um novo fator, o K3. E o que é esse K3? Usualmente se toma K1 igual a 1,20, conforme essa ABNT 587. E K2, 1,5, que são usados no Brasil para sistemas onde o abastecimento é direto, ou seja, é usado esse valor naquelas casas que não possuem reservatórios, certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O abastecimento direto, ele tem que ser dimensionado antes. Ocorre que Manaus, o abastecimento de Manaus não é direto, é um abastecimento indireto. As nossas instalações hidráulicas da cidade, elas foram dimensionadas para ser um abastecimento indireto, porque os tubos são pequenos, a vazão de água não é muito alta, tudo isso para baratear o custo da água. Ocorre que a população, por ser uma população de baixa renda, não ser culturalmente despreparada, ela não tem caixa d'água nas casas, não tem reservatórios domiciliares. E aí o que ocorre? Um abastecimento que foi projetado para ser um abastecimento indireto, na realidade, passa a ser um abastecimento direto. E isso causa alguns problemas de abastecimento. Bem, vamos continuar aqui. Então, usualmente, o K1 é 1,20 e o K2 é 1,5 para abastecimento direto. Isto é, as casas não possuem reservatórios domiciliares. Salientamos que nos países do primeiro mundo o abastecimento é direto, isto é, as casas e prédios não possuem reservatório, e daí ser necessário introduzir um coeficiente K3, ou admitir o produto de K1 vezes K2, com um maior valor de maneira semelhante aos Estados Unidos ou Europa. Gente, nós estamos em Manaus, nosso poder aquisitivo é menor. Então, o nosso K1 e o nosso K2, eles são menores do que na Europa. Em um abastecimento direto, por exemplo, como em Guarulhos, onde não há reservatório de água, poderia se admitir K1 igual a 1,2 e K3 igual a 3, sendo o produto K1 3,6, que é o K. Né? Em Manaus, na realidade, não é o projetado foi para ser indireto,
Mas, na realidade, o nosso abastecimento é direto. Então, o nosso K ele teria que ser 1,2 vezes 3, que daria esse 3,6 aqui. Então, aqui tem essa tabela, valores de K1 e K2, que dá o nosso abastecimento direto. K1 igual a 1,5, K2 igual a 2,5, isso para os Estados Unidos. Tá? Dá 3,75. Tudo se passa como se existisse um coeficiente K3, quando não houver reservatórios de água, reservatórios domiciliares. Coeficiente de mínima vazão horária, K3, é a relação entre a vazão mínima do dia e a vazão média anual, o que normalmente deve ser 0,5. Então, você tem uma vazão mínima do dia e aqui você tem uma vazão média anual, você vai encontrar o seu coeficiente de mínima vazão horária, chamado de K3. Bem, critérios para projeto das diversas unidades do sistema. Sempre que forem previstos reservatórios de distribuição com capacidade adequada, esses reservatórios serão capazes de suprir os volumes excedentes nas horas de grande consumo, de modo que as instalações situadas a montante não precisem ser dimensionadas com o coeficiente K2. O que é o coeficiente K2? O coeficiente K2 é aquele que determina a produção, o consumo de água, né? A hora de maior consumo durante o dia de maior consumo, ou seja, o maior consumo durante o ano é determinado por K2, que é aquela hora em que, para não faltar água. Nessas condições, apenas o sistema distribuidor será calculado com a utilização dos dois coeficientes, K1 e K2, ou seja, esses coeficientes K1 e K2 eles são usados para dimensionamento da rede. É aquilo que eu falei. Manaus foi dimensionado não com esses valores, digamos, de uso direto da água, mas de uso indireto. Por isso que em determinadas regiões falta água. Então, em casos especiais de flutuações repentinas significativas da vazão, deve-se aplicar o coeficiente K3. Geralmente ocorrem onde são inexistentes os reservatórios prediais. Tá? Então, a gente deve aplicar esse K3 no caso aqui do Manaus, que é a multiplicação de K1 vezes K2. O que é K1? É a quantidade de água, o consumo diário maior durante o ano. E o K3, o K2 é o consumo horário, maior consumo horário durante o dia de maior consumo, ou seja, é a quantidade de água diária mais consumida, e o K3, e o K1 é a quantidade de água diária mais consumida durante um ano, e o K3 é a hora de maior consumo de água neste dia de maior consumo. A multiplicação dos dois dá o K3, e que é o indicado para se dimensionar os sistemas hidráulicos de abastecimento público em regiões que não se use os reservatórios domiciliares, que seriam as caixas d'água. Então, em Manaus, como nós temos pouca caixa d'água, o ideal seria dimensionar K3. Só que esse K3 vai resultar em tubulações mais robustas, em abastecimento de água com maior vazão e, consequentemente, o preço da água vai aumentar bastante. Então, vamos ver as vazões necessárias. Então, aqui você tem, diante do conceito exposto, verifique-se para o dimensionamento das diversas unidades
de hidráulica de um sistema público de abastecimento, a necessidade de se definir as vazões apresentadas a seguir. A vazão média, que é a população vezes a taxa de consumo per capita, litro por habitante dia, e H, o número de horas de funcionamento desse sistema. Isso nós temos a vazão média. A vazão dos dias de maior consumo é determinada por essa fórmula. A vazão dos dias de maior consumo e na hora de maior demanda é determinado por Q2, é determinado por essa fórmula aqui. E, finalmente, nós temos o K, que é o coeficiente de reforço. Na figura 3 é mostrada esquematicamente a aplicação dos coeficientes de variação de consumo no dimensionamento das unidades de um sistema de abastecimento de água. Então, esses coeficientes aqui, eles são usados para determinar a água, os sistemas de abastecimento de água. Eu vou interromper aqui para que o nosso vídeo ele não fique muito grande, tá? Eu vou, então, retornar para a nossa... Eu vou interromper a nossa aula para que eu fique com o tempo da aula regular, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Ok?